Bem-vindo a mais um vídeo do projeto Planos em Prática, nossa série de exercícios de escrita criativa. Hoje é mais um dia de trabalho, a nossa 12ª história, a história do Bernard. É uma história que ainda não tem título, daqui a pouquinho vai chegar a hora da gente pensar nisso. E a gente está prestes a fazer o Bernard encontrar com a tal luz misteriosa que ele viu numa casa abandonada, né? Numa casa velha. Se você não viu como essa história começou, se você quiser saber como foi, né, o desenvolvimento de toda essa ideia, os links estão todos aqui embaixo na descrição, né, o link para os desenhos que eu já fiz sobre essa história e dos episódios anteriores, né, em que eu desenvolvi a escrita até agora, né? Mas enfim, o Bernard ele saiu para dar a sua caminhada depois do encontro com seu amigo, né? Aqui eu acho que a gente tem a presença da luz. É isso. Então aqui ele avança para uma área de ilha que está afundada, né, que está decadente. E aí eu escrevi assim: quanto mais andava, com os tornozelos cada vez mais entorpecidos pelo frio, mais sentia crescer um desconforto inexplicável. O vento movimentava a neblina em torno das paredes caídas como se quisesse abraçá-las, como se quisesse mostrar para o visitante que aquelas agora eram as terras deles, do vento, da neblina e das ruínas, dos peixes mortos e da água estagnada. Então eu quis dar um panorama aqui de como estaria o lugar, né? Deixa eu trocar aqui rapidinho isso, para ficar maiorzinho, ficar melhor de ver, né? Aos poucos o desconforto transmutou-se em uma apreensão eletrizante que começou a percorrer seu corpo. De alguma forma, seus instintos lhe advertiam de que... Aí tem um D e um D aqui, eu não tinha percebido. Pois eu tenho que corrigir isso. Seus instintos lhe advertiam de que ele não voltaria mais para casa, que em algum ponto ele seria convertido em parte daquele lugar, talvez tornando-se uma das árvores mortas cujos galhos estendidos em direção ao céu pareciam pedir socorro, talvez simplesmente esquecendo o caminho de volta. Então eu quis dar aqui um elemento de tensão, né, de perigo iminente, apesar de não ter, né, nesse ponto da história não vai ter nada que pudesse ameaçar o nosso Bernard, mas o leitor não precisa saber disso, né? Então aqui eu botei valorizar a apresentação da luz. Tá, entendi. Lembrei. Um ponto de luz lhe chamou a atenção. Vinha de uma casa, mas não lhe parecia uma lâmpada acesa, e sim como se um gigantesco vagalume flutuasse de um cômodo a outro. Bernard não conseguia formular hipótese alguma para explicar o que via. Beleza, aí ele chegando, né, para entrar na casa. Eu criei uma história para o dono da casa, né, e aí eu planejei, eu tô lembrando que eu planejei duas histórias, né? Uma história que é pública, que todo mundo conhece, que circula em ilha, como na forma de boatos, ou mesmo, né, claramente entre as pessoas, e a história verdadeira que está escondida em algum lugar. Então, o Bernard, depois de visitar essa casa, ele vai ficar curioso, vai ficar intrigado e vai atrás, né? Então, a gente tem uma tarefa e um elemento de ação na história. Então, depois desse encontro, ele tem essa coisa para fazer. Ele vai ter uma mini aventura para entrar em algum lugar e pegar como recompensa a verdade, um documento, né, alguma coisa assim, sobre o dono da casa. E a partir daí, então, ele vai ter informações suficientes para tomar a decisão dele, né? Se ele quer seguir o caminho de ficar visitando a luz e sofrer os efeitos dela, que quaisquer que eles sejam, né? A gente não sabe ainda. Ou se ele se distancia disso e retorna à vida dele normal. Esse é o grande dilema do final da história. Não, então não falta muito, né? Não tem muitos mais elementos que a gente vai trabalhar na história. Depois, é claro, eu tenho que voltar para preencher bastante coisa, né? Tem alguns lugares aqui que precisam de uma atenção melhor, né? Mas vamos seguir em frente hoje, não vamos mexer nisso não. Então aqui a gente tem a história, era um capitão, um explorador que treinou um grupo, né, de homens peritos em sair de ilha e chegar em outros lugares, né? E até que ele teve o seu fim, ele enlouqueceu e teve o seu fim, e essa é a versão oficial, né? Morreu e tal, desapareceu. E depois o Bernard vai descobrir o que, que houve mesmo. Então vamos lá, voltando para o presente então, ele entra na casa. A casa estava em ruínas, o cheiro de mofo e umidade eram intensos. Poucos móveis ainda resistiam, ou ao menos eram reconhecíveis em meio a pilhas de escombros espalhados por todo canto. Dentre eles, uma estante estreita onde repousavam algumas medalhas e troféus. Na prateleira superior, um gramofone incomum, cujo corpo era cravejado de botões, alavancas e engrenagens, além dos fios que saíam de um lado e entravam em outro, formando uma teia colorida. Aquele gramofone era bem diferente dos poucos aparelhos encontrados nas casas de ilha, mais feios e simples, todos vindo de um mesmo lote trazido por fulano de tal, a gente tem que ver o nome dele ainda, né?
desse capitão dono da casa, e distribuído segundo o seu próprio critério. Então isso aqui é para dar um elemento de autoridade, um elemento de que ele era importante, né? Um senso de importância para esse personagem. Próprio critério, cadê isso? Era improvável que aquele ali tivesse a mesma origem dos demais. Bernard lembrava vagamente dos tempos em que ainda chegavam novidades do mar, a época em que as crianças se amontoavam no porto baixo para ver os navios. E era uma vaga lembrança, mas estava lá. Um elemento de nostalgia, o Bernard é um cara nostálgico, é um cara que pensa muito no passado, inclusive preocupado que esse passado está se desvanecendo pouco a pouco, né? Pouco mais havia para ser visto na sala de fulano de tal. Na parede, uma imensa flâmula de feltro exibia uma âncora ladeada por 2 colunas, o símbolo da Irmandade, não mais visto em lugar nenhum. Era Irmandade o que da âncora mesmo, né? Foi isso. Não vou achar, depois eu vejo isso. Eu acho que era a Irmandade da âncora, que era esse grupo de navegantes experientes, assim, treinados por esse capitão que enlouqueceu. Beleza. Então agora é a interação dele com a luz, né? Eu tinha feito um brainstorm na nossa última sessão para pensar no que era essa luz, né? E eu decidi, eu achei mais interessante que essa luz seria uma comunicação entre 2 artomantes em planos diferentes, né? Em devaneios diferentes. Então existia aí um artomante em ilha, né? Que seria, no caso, o capitão que começou a estudar artomancia e uma contraparte, né? Uma pessoa ligada a ele de alguma forma, ou a gente vai ver ainda se é amizade, interesse romântico, se é superior e empregado. Vamos pensar nisso depois, né? E eles faziam essa comunicação enviando essas luzes, né, de um devaneio para o outro. Eu achei a solução interessante e abre um espaço para a gente linkar essa ilha com outra realidade, outros personagens, né? Vamos ver mais para frente como isso pode ficar. Então é essa vibe, né? Esse é o caminho. E nessa mensagem que o Bernard vai ver, é como se fosse uma ligação, né, que a pessoa fez e deixou na secretária eletrônica um recado, né? E essa mensagem fala sobre revolução, fala sobre é, derrubar os governos que oprimem, né? E todas essas coisas que vão meio que deixar uma fagulha na cabeça do Bernard de que as coisas da ilha não estão exatamente do jeito que deveriam, né? É isso. Então vamos trabalhar em cima disso. Deixa eu apagar esse pequeno brainstorm que eu fiz aqui, o que é a luz, e vamos começar a andar com a história, né? Aqui embaixo tem algumas coisas, descrições dele, né? E algumas reflexões. Depois eu vou ver onde eu encaixo isso. Mas como eu estou no fluxo de ideias agora, eu não vou pensar nisso não. Vamos lá então. Bernard vê a luz e finalmente a gente vai saber o que acontece, né?
Então, escrevi um trechinho aqui para esquentar e ficou assim. Pouco mais havia para ser visto na sala de fulano de tal, isso já tinha, né? Na parede, uma imensa flâmula de feltro exibia uma âncora ladeada por 2 colunas, o símbolo da Irmandade, não mais visto em lugar algum. Não houve tempo para observar mais nada. O ponto de luz que ele vira à distância veio pairando de algum lugar nos fundos da casa e acomodou-se em um dos cantos do teto, pulsando lentamente como o peito de uma criança ao dormir. Não, não era um vagalume gigante, mas também não parecia com nada que ele conhecesse. Deixa eu fazer um callback aqui do negócio do vagalume, né? E desde o início a gente está botando esse... Tipo, seria impossível alguém... Bernard não acreditava ser possível enlouquecer ou visitar a casa abandonada e também não acreditava em vagalume gigante. Porque desde o início veio essa metáfora, né, de que é um brilho flutuando, pulsando. Né? Eu usei isso antes também, em algum lugar. Então é só mesmo para manter essa metáfora, esse simbolismo vivo ainda, né? E aqui meio que a gente se desfaz dele. Então, não houve tempo para observar mais nada. O ponto de luz que ele vira à distância veio parando de algum lugar nos fundos da casa e acomodou-se em um dos cantos do teto. Aqui, não, em algum lugar dos fundos da casa e um dos cantos, né? Tá certo. Pensei que tinha escrito cantos 2 vezes. Como o peito de uma criança ao dormir. Não era um vagalume gigante, mas também não parecia com nada que ele conhecesse. A mente lógica de Bernard ordenava que ele fugisse, mas ele não tinha vontade alguma de fazer isso, porque era como se o calor morno que o ponto de luz emanava lhe trouxesse conforto, sonhos e respostas. Bernard sentiu um bem-estar jamais experimentado, como se estivesse se curando de ferimentos que ele sequer sabia possuir. Aqui eu tenho que botar que eu tentei, pelo menos, transmitir que essa luz ela age numa camada inconsciente, né? Que a pessoa se sente ali confortável, convidada a permanecer, né? Que a luz tem essa capacidade de anular, né? O instinto de fuga da pessoa, né? Porque a ideia é uma comunicação. Então, eu quis aqui deixar pistas disso, né? Agora aqui, a mente lógica de Bernard ordenava que ele fugisse. Eu acho que fica melhor mudar aqui. Toma fuga imediata. Porque tinha que ele fugisse, mas ele não tinha, né? Então fica pobre, né? A mente lógica de Bernard ordenava uma fuga imediata, mas ele não tinha vontade alguma de fazer isso. Beleza. Porque... Vou botar de alguma forma aqui. Porque ele não sabe ainda muito bem como isso funciona, né? Tá. Então, conforme se aproximava dele, a luz aumentava a intensidade, parecendo um pequeno sol, reinando naquele ambiente arruinado, mas ao contrário do sol, não o incomodava. Em vez de cegá-lo e forçá-lo a desviar os olhos, o brilho o convidava a observá-lo. Bernard fixou-se em seu interior, um branco rico em tonalidades sutis que foi ganhando formas pouco a pouco, até exibir um cenário vago, mas fascinante. Que cenário é esse, né? O Bernard ele vai ver... O que ele vai ver? Um artomante ou uma artomante de outro devaneio, de outro lugar, pode ser até em outro lugar do tempo, né? E que vai deixar uma mensagem para ele. Então, seria legal que ele visse uma terra mesmo bem diferente de ilha, né? Para dar um impacto, para dar um contraste. Um lugar assim mais agitado, um lugar colorido, né? Um lugar diverso, que ilha não é nada disso. Ilha é monótona, tem casas sempre iguais, pintadas das mesmas cores, né? E a vida em ilha é muito parada. Então eu acho que seria interessante se a gente fizesse esse contraste agora. Dos cenários que a gente já fez, né, dos devaneios, né, dos mundos que a gente já tem definidos nas nossas histórias, o melhor cenário para a gente fazer isso é a Vereda dos Mercadores, né? A boa e velha Vereda dos Mercadores que aparece em tudo quanto é história, né? Então seria interessante realmente se fosse um artomante que estivesse falando com o suposto capitão, o suposto dono da casa, né? De lá. Até porque em Vereda dos Mercadores tem um governo opressor, né? A gente já falou sobre isso aqui, né? O Ampersand. E realmente faria sentido se lá houvesse algum movimento para derrubá-lo, assim como existe um movimento para derrubá-lo, né? Então a gente pode fazer uma associação
é, com o átrio da viperina, porque eu me lembro da história quando eu escrevi, que eu coloquei que no átrio da viperina existia um sistema de correios misterioso, né? E não foi de propósito, eu não pensei em emendar isso no futuro, mas são aquelas coisas que você escreve e se você prestar atenção, você sempre arruma uma pontinha solta para fazer alguma conexão, né? Então eu não expliquei exatamente o que era esse correio misterioso, né? Eu disse que lá aconteciam jogos, havia sala de leituras e ela também gerenciava uma forma de, né? E também que a Viperina conseguia se comunicar e mandar mensagens, né, em forma de poesia para outros artomantes, né, para aquela realidade e para outras. Isso eu lembro que eu estabeleci na história. Não sei se com essas palavras, mas nesses termos, mas foi isso, né? Então eu acho que faria sentido se esse ou essa Artomante estivesse falando com ele de Vereda dos Mercadores. Que a gente poderia dar uma chance desse personagem visitar Veredas no futuro, né? Vamos ver. Porque a ideia é justamente estabelecer o máximo de conexões possíveis entre os nossos mundos, né? Inclusive, em Veredas, eu me lembro que a gente tinha o personagem Cicatriz, né? O personagem, o Zimri, que eu não lembro se foi a própria Viperina que falou para ele que existiam coisas além do mar, tesouros ou terras fantásticas, né? Além ali da linha da praia ali, né? Do litoral de Veredas. E a gente estabeleceu aqui que o nosso capitão chegou em algum lugar misterioso pelo mar. Então tudo faz sentido, né? Parece que eu pensei nisso tudo desde o início, mas não pensei. Né? Vereda dos Mercadores, a história, né? Cicatriz foi escrita há mais de 2 anos, eu acho. Né? Eu não fazia ideia de que eu poderia escrever coisas que pudessem complementá-la em algum ponto. Mas deu certo, né? Então vamos fazer isso. Vamos descrever aqui algum ponto de Vereda dos Mercadores, de repente o terraço ali do átrio, né? O que que uma pessoa que estivesse lá em cima do átrio poderia ver, né? Que tipo de paisagem teria ali? E a gente faz então esse personagem dar uma mensagem, mandar uma mensagem, né, para o suposto capitão que seria o dono da casa, mas quem vai ouvir essa mensagem vai ser o nosso Bernard, né? E aí vamos ver depois o que ele vai fazer com todas essas informações. Mas vamos seguir daí, eu gostei. Bom, então eu descrevi um cenário aqui, quis fazer realmente uma paisagem caótica e eu pensei nos elementos-chave, né? Naquilo que já tinha aparecido nas histórias, né? Tanto na Balada das Irmãs Pug, que cerca ali Vereda dos Mercadores, quanto em Cicatriz, que a gente faz uma viagem mais profunda assim do que existe na cidade. E eu pensei aqui por alto nos elementos que me fazem lembrar de Vereda dos Mercadores, né? Mas depois eu ainda vou fazer o inventário da história, né? Que é o que eu estou fazendo lá na nossa série Escreva Comigo. Eu estou passando por cada uma das histórias, lendo e fazendo um inventário, né? Anotando elementos marcantes, anotando o perfil dos personagens e tal, para poder justamente usar em situações como essa, né? Então, talvez depois que eu faça isso, que eu fizer isso, eu vou descobrir mais algumas coisas que seria interessante colocar aqui para descrever esse cenário. Mas ficou assim. Foi ganhando formas pouco a pouco até exibir um cenário vago mas fascinante. Torres altas e douradas, revoadas de barulhentos pássaros mecânicos, navios voadores, faróis emitindo fachos de luzes coloridas que cortavam o que agora parecia ser um céu noturno.
tudo isso sobreposto em imagens obscurecidas, manchadas, visualizadas por Bernard como se ele folheasse rapidamente um gigantesco livro ilustrado. Então nós temos já uma ambientação. Agora a gente tem que botar o personagem, né? Vai surgir alguém aí na frente que vai falar alguma coisa que o Bernard não vai entender no nível consciente, né? Alguma coisa sobre revolução, sobre, né, justiça, não sei. E a pessoa também pode externar uma preocupação, né, com o capitão, né? Tipo, cadê você, né? Eu pensei, eu acho que eu já tinha pensado sobre isso no nosso brainstorm passado, né? E agora tá me voltando na cabeça. Tipo, eu tô preocupado, cadê você, né? Porque era uma troca de mensagens num desses retornos do Bernard, do capitão de Vereda dos Mercadores para cá, para a ilha. Ele voltou enlouquecido, a gente ainda vai descobrir por quê, né? E ele foi afastado, foi preso, foi morto. Enfim, depois a gente pensa nisso. E essa pessoa ficou sem saber o que aconteceu, né? E poderia ser, o capitão poderia ser ali um aliado na revolução. De repente, uma revolução que iria começar em Vereda e ia se estender até a ilha, né? Que seria uma coisa que, né, ultrapassaria as bordas ali dos devaneios, né? Algo grandioso poderia estar sendo planejado envolvendo, né, uma rede de artomantes. E a gente pode dar continuidade a essa ideia mais para frente. É um tema interessante para outras histórias, né? Eu tô com saudade de Vereda dos Mercadores, eu queria voltar para lá, né? Escrever um pouquinho lá também, daqui a pouco. Então tá, vamos pensar em quem é essa pessoa aqui. Bom, esbocei aqui, né? Eu escolhi uma direção e segui em frente, né? Sem pensar muito em possibilidades, o que seria melhor. E eu tive uma ideia, né? De esse personagem, essa artomante, não se comunicar com palavras simplesmente. Isso seria chato, seria comum demais, né? Então, eu achei que seria interessante se ela se comunicasse através de uma canção, de uma música. Então, ela cantou uma melodia sem letra, né? E essa melodia trazia uma mensagem de alguma forma, né? Só que o que vai dar o revés para o Bernard, né? Que é uma coisa que vai ser uma consequência natural, é que como ele não tem o preparo, como ele não é um artomante, é uma pessoa comum, né? Ele vai, a exposição a essa experiência vai prejudicá-lo. Ele não tem o preparo para isso, né? Então, porque eu queria que realmente o contato com a luz, isso é a premissa inicial, né? Que o contato com essa luz o prejudicasse de alguma maneira, que esse contato constante acabasse levando ele para um estado de saúde, né, debilitado. Porque esse é o dilema, né? Se ele continuaria ali participando dessa experiência, né, tendo contato com essa luz, ainda que isso estivesse o prejudicando pouco a pouco. Então, me parece ser lógico, assim, dentro, né, da lógica do nosso mundo, que se é uma comunicação entre artomantes, né, principalmente feitas através da música, uma música diferente, carregada de significados, de mensagens ocultas, se isso realmente não prejudicaria um observador leigo, né? É essa direção que eu estou pretendendo seguir, né? Vamos ler aqui, vamos ver como é que ficou. À frente desse cenário surgiu uma moça. Parecia estar no terraço de uma daquelas construções.
de repente botar aqui, ó, de uma daquelas torres, né, para poder, porque construções a pessoa não vai lembrar. O leitor pode não associar uma coisa à outra. Uma daquelas torres. O vento noturno brincava com seus cabelos enquanto ela entreabriu os lábios e começou a cantar. A melodia que impregnou o ar era suave, mas marcante e agradável como um bom perfume. Não havia letra naquela canção. Nenhuma palavra foi proferida. Era apenas uma bela melodia, equilibrando-se em arabescos e ornamentos vocais feitos com uma habilidade impressionante. Mesmo assim, para sua completa surpresa, a mente de Bernard foi capaz de decodificar aquela música e extrair dela uma mensagem. Então a gente tem aqui várias etapas, né? A gente apresentou o ponto de luz, a gente apresentou, a gente teve o primeiro contato dele com a luz e a descrição do cenário, a gente fez surgir a personagem principal, né, da mensagem e fez ela ter uma ação, né? E agora então a gente vai passar para mensagem, né? O que tinha oculto, né, dentro dessa melodia. Fica mais legal assim realmente do que eu simplesmente escrever uma linha de diálogo, tipo Star Wars, né? Que a Princesa Leia aparece no holograma falando alguma coisa muito literal. Então ficaria mais interessante, mais original, né? Se realmente o Bernard decifrasse um significado ali que não fosse literalmente frases, né? Que não fossem frases num diálogo. Fica melhor assim, fica menos batido, né? Então vamos ver. Pronto. Então a gente, em duas linhas aqui, a gente consegue matar, né? Resumir o que seria uma mensagem, né? Uma comunicação ali mais comum, né? Então ficou assim. A música falava sobre aquele lugar em que a moça estava, sobre como era possível derrubar os opressores do povo, sobre as recentes vitórias, os desafios vindouros, e que um precisava do outro. Ela falava de revolução, né? E aí a gente resolve essa questão. Fica claro para o leitor, a gente não toma muito tempo dele e é uma maneira um pouco mais interessante de apresentar isso, né? Qual seria a reação do Bernard, né? O Bernard tem perguntas a fazer, né? Ele realmente nesse ponto, até agora a gente deixou ele passivo, né? Só recebendo essa experiência, né? Só presenciando essa experiência. E agora a gente vai pensar em como ele vai reagir a isso, né? Eu acho que o primeiro impulso do Bernard seria querer fazer perguntas, né? Mas eu acho que ele não vai ser capaz de fazer perguntas nesse ponto, né? Eu acho que o que o Bernard pode fazer, ele pode ter várias questões procurando respostas, mas ele não vai conseguir formular essas questões agora. Ele vai ficar confuso, né? Porque a gente tem que deixar ele intrigado para ele ir atrás dessas questões, e isso tira o personagem da inércia que era a rotina dele, né? A gente vai trabalhar isso depois desse encontro. E ao invés disso, ele vai perceber que isso é uma mensagem, né? Que a moça não está falando com ele de fato, que ela aparece ali, mas isso é como se fosse uma gravação que fica se repetindo, né? E que aí sim, que ela está preocupada com o capitão. Que ela pergunta: cadê você? Onde você está? Onde você foi parar? Você está bem? Alguma coisa nesse sentido, né? Porque isso vai dar os elementos necessários que ele precisa para sair dali e atrás de respostas, que é isso que a gente quer. A gente quer que a história continue e que o Bernard ele, né, siga em ação. A gente tem que ter perguntas para responder. Se a gente nesse encontro já respondesse todas as perguntas, a história estaria prestes a terminar, né? E está muito cedo ainda. Então, esse encontro tem que acender a fagulha do Bernard para ele realmente viver a aventura dele, que é ir atrás dessas informações, descobrir, né, toda a verdade sobre o Veredo dos Mercadores, sobre o capitão, né, o fim verdadeiro do capitão, e aí ele fica com esse dilema, né, o que ele faz com essas informações depois. Então é isso, vamos dar fazer esse personagem perseguir esse caminho aí.
Bom, então a reação do Bernard foi assim. Bernard quis externar uma das várias questões que transbordavam em sua mente, mas a mente, né? Então aqui a gente condensa isso aqui numa coisa só. Bernard quis externar uma das várias questões que sobrecarregavam seu pensamento, mas foi incapaz de fazer qualquer pergunta. De qualquer modo, quando viu que a canção e os gestos da moça começaram a se repetir, percebeu que ela não estava lá de fato. Que ela não estava de fato lá. Deixar assim. Pensei em inverter, mas... Aquela luz continha uma espécie de mensagem. O que ele via era como um rolo de filme, gravado tempos atrás, rodando infinitamente e aguardando resposta. Aqui, como ele trabalha na rádio, eu estou pensando lá naquela cena inicial, naquele momento inicial dele trabalhando, da gente fazer alguma brincadeira com isso, né? De que havia algum loop, alguma coisa que ele botava repetindo quando acabava o programa dele, né? Porque isso faria um paralelo e ajudaria o leitor a perceber, assim, a aceitar o quão rápido ele compreendeu essa questão, né? Que ele teve que ver, que ele percebeu uma luz diferente, nessa luz ele teve uma alucinação, né? Viu uma pessoa que cantava uma música que tinha uma mensagem oculta e ele ainda conseguiu perceber que tudo isso era uma mensagem, que ela não estava ali ao vivo, entre aspas, né? Que ela não estava se comunicando com ele, que era uma gravação. Então, assim, eu não sei se é muita coisa para o leitor aceitar que ele foi capaz de assimilar num único momento. Então, isso aqui, esse rolo de filme rodando, né, infinitamente e tal, a gente pode fazer com que o leitor lembre, né, que ele tem familiaridade com essa coisa, né, de gravação, reprodução, né, a parte sonora e tudo mais, né, porque ele trabalha na rádio, né, e o nível tecnológico aqui de Ilha não é é assim, é mais ou menos dos anos 60, né, até agora pelo que existe, né, tem um sistema de som, mas a rádio manda, né, 60, 70, é como se fosse isso, né, não é moderno, mas também não é tão antigo assim. Então ele teria como fazer essa associação, né? É uma boa saída, né? Eu vou até lá em cima colocar um lembrete. Aqui, ó, quando ele está trabalhando. Quero ver aqui mesmo, depois eu resolvo isso melhor, né? Aprofundar rotina, trabalho. Ele tem familiaridade com a tecnologia de gravação e reprodução. Né? A gente tem que deixar claro isso de alguma maneira, porque isso vai ajudar, né? O leitor vai pensar, tá claro, ele tirou de letra, ele entendeu o que está acontecendo, porque ele é um cara do rádio, né? É um cara que sabe o que é um rolo de fita se repetindo. Então vamos lá. O que ele via era um rolo de filme gravado tempos atrás, rodando infinitamente, aguardando resposta. Aí, uma aspas aqui que eu fiz, porque eu acho que essa é a parte de mais impacto, né? Existe o racional, que é a questão da revolução, né? Que, falando por alto, o leitor já tem um engajamento para o leitor, mas se deixar uma coisa aqui, uma linha que seja exatamente o que a pessoa está transmitindo, mas que que se relaciona à emoção, à parte emocional, eu acho que tem um impacto maior, né? Então, onde está você? O que aconteceu? Estou preocupada. Repetia a moça na parte final da música sem letras, que Bernard de algum modo compreendia. Eu quero deixar claro isso porque é uma coisa incomum, então eu fico relembrando ao leitor, né? Então, eu acho que ele ter entendido isso palavra por palavra, né? Essa mensagem final dá mais força, dá mais impacto para essa partezinha aí. Ele sabia que aquela mensagem era para outra pessoa, para fulano de tal, certamente. Essa pista vai fazer com que ele vá atrás de documentos, né, da verdade sobre o paradeiro do fulano de tal. Mas não resistiu em continuar assistindo. A cada repetição percebia mais detalhes no cenário ou uma luz diferente rebrilhando em suas pupilas úmidas. Aí suas pupilas podiam ser nas pupilas úmidas dela, mas aí não ficaria muito bem escrito. Isso é detalhe, depois eu penso nisso.
ele gostaria de ser capaz de confortá-la de algum modo. Gostaria, mais ainda, de estar lá, naquele mundo diferente, iluminado, ruidoso e colorido. Isso reflete uma insatisfação do personagem, né? Vai dialogar com uma insatisfação inicial do personagem. Ele acha tudo em Ilha muito monótono, né? E esse contraste, a gente tem que mostrar para o leitor que esse contraste gerou um impacto, que essa visão gerou um impacto nele. Então agora a vida do Bernard nunca mais vai ser a mesma, né? Depois dessa experiência, depois dessas visões, depois disso tudo, ele muda o caminho dele completamente. A gente vai fazer com que ele interaja de alguma maneira com essa luz, né? E se isso gere consequências, ele vai piorar a saúde dele de alguma forma, de repente a voz, né? Ele pode tentar cantar junto com ela, acompanhar a canção sem pensar direito no que ele está fazendo. E como isso aí é uma comunicação entre artomantes, como eu tinha falado, ele vai se prejudicar muito com isso, né? Enfim, esse contato com essa experiência vai debilitá-lo de alguma maneira. Mesmo debilitado, ele vai ter essa tarefa, né? É uma história curta, então vai ser essa única tarefa que ele vai passar algum perigo, enfrentar algum risco para conseguir um documento, alguma coisa que mostre a verdade sobre o capitão, né? E depois disso a gente tem o dilema. Ele segue a linha que o capitão estava seguindo, ele tenta encontrar essa mulher, ele tenta ir em Vereda dos Mercadores, tenta, não sei, né, mandar uma mensagem de resposta, ou ele ignora tudo isso e segue a vida dele normal, né? Então, o caminho da história está muito bem traçado. No próximo episódio, então, a gente vai trabalhar essa interação dele com a luz e as consequências disso, né? E a gente vai encaminhar a história, então, para o ápice da aventura e depois para o fim, né? Então a gente continua num próximo vídeo. Enquanto isso, lembrando mais uma vez, se você não viu, aqui embaixo na descrição tem os links para tudo que foi feito em relação a essa história até agora, tanto o desenho que inspirou a história, quanto, né, os primeiros vídeos começando toda a ideia, traçando o perfil do personagem. Então, se você quiser ver, tá tudo isso aqui na descrição. E era isso para o vídeo de hoje. Abraços e até a próxima.